Agora! Agora! Tava E querendo aí, atrapalhar minha aí a gente, mas não linda? conseguiu, não. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu estava aqui mostrando a minha blusa, olha, aquela. Linda, perfeita. Bom, pessoal, nossa linda convidada de hoje está aqui com a gente, Morgana Tavares de Melo, lindinha. Estava contando para as meninas aqui que você começou, que a gente, antes disso tudo acontecer, a gente já se conhecia, né, através da É verdade. célula. E Silvinha, nossa pastora, foi a primeira que Isso, entrou aqui. o Tá elo. aí junto com a gente, é o nosso elo maravilhoso. E Silvinha é uma pastora mesmo, porque ela E pastoreia as pessoas, ela traz junta, faz as conexões, Deus usa ela de uma forma incrível, né? Então, amiga, chegou o dia, coisa boa ter você aqui. Eu queria que você começasse a falar um pouquinho aí do seu ministério, e depois a gente vai entrar exatamente no nosso tema, do que Deus tem feito na sua vida. Seja amém. bem-vinda, viu? É um prazer e uma honra ter você aqui. Muito grande, muito grande. O prazer é todo meu, Nandinha. Nossa, eu fico muito feliz com o convite, não só por estar aqui conversando, mas por saber que tem alinhado nossas visões, Verdade. nossa missão, né? Tanto você quanto a Pati, que mora no meu coração, que está à frente desse ministério lindo de vocês aí, da ZN. E para mim é uma honra. Queria muito participar, fiquei assim, sabe, só aguardando o convite, não vou mentir. Olha aí, Já, Pati, ó. Pati já já botou que os a gente está coraçõezinhos falando de aí. sonho, eu disse, era meu sonho estar aqui com Oh, vocês e coisa chegou, boa. né? Tudo no tempo do Senhor. Tudo. E você, mais do que ninguém, além de você, só Silvinha, que pegou todo o início da transformação e da caminhada, né? E presenciou aí o que Deus foi fazendo na minha vida, mas foi fazendo à medida que eu fui permitindo, né? Deus ele não faz nada que a gente não permita que ele faça. Então eu fui experimentando essa transformação e esse crescimento porque de todo o coração eu me permiti e eu busquei isso, Amém. né? E o Senhor ele foi fazendo porque ele tem prazer, né, em dar aos seus filhos. Então esse trabalho, né? Você fala aí, como é que eu vou apresentar? Apresenta como amiga mesmo, porque para mim não, não mudou nada não, para mim, pelo contrário, a responsabilidade tem até sido maior, né? Mas desde que o Cartas para Thalita começou, né, e há uns 4 anos, né, o propósito ainda permanece, que é ajudar as mulheres a se levantarem enquanto Amém. filhas de Deus, né? Muitas talvez até mortas espiritualmente, né, abatidas aí pelo meio do caminho, mas levantar essas mulheres pelo poder da palavra de Deus, né? Como Amém. tem lá na passagem da ressurreição da filha de Jairo, quando Jesus disse à filha de Jairo que estava morta, Talita cumi, menina, levante-se, e pelo poder da palavra dele, ela ressuscitou para uma nova vida, Amém. né? Aleluia. Então, esse é o propósito, esse é o sentido, e, e por isso ser tão de Deus é que eu estou vendo as coisas acontecerem de uma forma muito especial. Porque se fosse pela minha vontade, pelo meu querer, não chegaria aonde está chegando e aonde vai chegar, né? Eu Porque creio. é o começo, né? Então, muito oportuno o tema para nossa conversa, porque essa, esse meu chamado e essa minha trajetória tem tudo a ver com sonhos e com promessas, né? Com promessas que foram feitas muito antes, né? E que estão se cumprindo agora.
Então, obrigada Amém. pelo convite Amém. e muito obrigada pela oportunidade de fazer o que eu mais gosto no momento, que é falar do amor de Deus, falar do que Deus tem feito na minha vida e tudo que eu tenho aprendido caminhando com Ele. Então, esse compartilhar é uma oportunidade que tenho que agradecer, não é nem você, viu? Ô, amiga, assim, realmente, né? É como você disse. Deus ele faz coisas inimagináveis, né? Porque eu me lembro de tu, a primeira vez chegando lá na célula, muito engraçado, assim, tudo que Deus fez e você chegar até aqui. É uma coisa assim que às vezes a gente fica pensando, poxa, Deus, a gente sonha, mas aquela história, os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos, né? E levam É a gente verdade. a lugares que a gente, muitas vezes, por mais que a gente acredite que a gente vai chegar, quando a gente tem aquela fé e tudo que a gente vai falar aqui hoje, assim, ele leva a gente muito mais além. Então, assim, eu queria que você começasse falando, assim, daquilo que a gente conversou já um pouco hoje de manhã, de tudo aquilo que Deus tem falado ao seu coração e esse tema que Deus colocou no coração, né, de ter a coragem de lutar pelos sonhos, de realmente enfrentar o que precisa ser enfrentado à luz da palavra, né? Diante de tudo que a palavra diz e do que Deus espera da gente. Porque Deus também tem expectativa a nosso respeito, né? Uhum. É como a gente estava conversando hoje de manhã, né? Deus, ele não torna as coisas mais fáceis, mas ele torna possíveis. E a gente sabe que obedecendo a Ele, a gente realmente tem essa coragem, que é por causa dessa obediência, da gente obedecer, que a gente vai chegar em lugares e conquistar nossos sonhos. E eu queria que você falasse aí, tá livre para você falar, que a gente quer lhe ouvir hoje. Quando você perguntou, né? Ah, vamos falar sobre que tema? Eu não tinha nada na minha cabeça, né? Para dizer na hora. Então eu pedi ao Senhor para que Ele realmente revelasse, Senhor, o que é que o Senhor quer que a gente fale, o que é que a gente, o que é que as tuas filhas estão precisando ouvir, né? Mais do que a gente querer falar, o mais importante da comunicação é o que o outro precisa, né? Isso, Ouvir o que precisa ser ministrado nesse tempo que a gente está vivendo de tão difícil, de isolamento, e as notícias já têm sido tão tristes, né? Tão difíceis, já aí mais de 100 dias todo mundo confinado, então eu pedi muito a Deus para que Ele trouxesse uma palavra, sabe, dele. E aí eu estava lendo um livro que uma amiga minha me indicou, e eu vou fazer a indicação aqui, que é esse aqui, ó, Mulheres com Espada, da Lisa Bevere. eita, E esse livro é maravilhoso. É esse, né, que você... isso. Maravilhoso esse E livro. aí eu estava lendo esse livro e quando eu cheguei nessa parte, veio aquele estalo, sabe? Vamos falar sobre isso. Foi por isso que eu logo Uau. depois eu disse, Fernanda, vamos falar sobre isso. E Nossa. nessa, na partezinha que eu grifei, ela dizia assim, amada, se você ousa sonhar, você precisa ser corajosa o suficiente para lutar pelos seus sonhos. Uau! Amém. Fernanda, essa palavra entrou como uma espada no meu coração, sabe? Espada, amiga. Ó aqui, ó. Isso, muito, muito profunda, porque Deus é ela disse lindo. muita coisa para mim nesse momento. E eu fiz assim, ah, vamos falar sobre isso. E quando eu começo a pensar assim sobre sonhos, né, sobre coragem, a primeira coisa que Deus falou no meu coração há 2 dias atrás, que eu tive que acordar, antes de dormir anotar, porque senão eu não ia conseguir dormir, foi que a gente precisa entender a diferença entre sonhos e a diferença com promessas, né? Sonhos e promessas. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração de forma muito linda que eu nunca tinha pensado nisso. E ele me disse assim, olha, a promessa, quando Deus nos faz uma promessa, né, a responsabilidade pelo cumprimento dessa promessa é dele. O que cabe a gente é a gente ter fé
e a gente obedecer, né? Então, quando a gente olha o nosso maior exemplo na Bíblia sobre cumprimento de promessa e fé, que é Abraão, quando Deus falou para ele, olha, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti grande nação, ele deu uma promessa, né? Mas o que ele entregou para Abraão foi meio que uma caixa com vento, não tinha nada ainda, né? Mas Verdade. coube a Abraão ter fé, né? Acreditar naquilo que o Senhor estava prometendo para ele e obedecer, né? Realmente pegar tudo que ele tinha, família, e ir embora e ficar durante o caminho esperando as orientações de Deus e ir obedecendo, né? Do que Deus mandava, ele ia obedecendo e ele ia fazendo. E a responsabilidade era de Deus pelo cumprimento, porque foi Deus que prometeu, né? Então, para a promessa, a gente tem essas duas chaves, fé e obediência. Quando a gente vai para sonhos, perfeito. né? E aí a gente fala, os sonhos de Deus para a nossa vida, ou até os nossos próprios sonhos, que estão alinhados com a vontade de Deus, né? Que o Senhor, ele nos permite sonhar, né? Somos filhas, então ele, como um pai, ele também tem prazer em realizar nossos sonhos, né? Eu creio nisso. E aí, quando a gente vai para sonhos, a gente tem duas chaves, né? Uma que é igual, que é a fé. Você precisa ter fé para acreditar nesse sonho. Uau. E a outra chave é perseverar, sabe? É lutar para que esse sonho, ele se realize, que ele aconteça. Porque quando a gente fala de sonho, né? O sonho de Deus, no mundo espiritual, no reino espiritual, ele já aconteceu, ele já existe. Amém, Por isso que a amém. palavra ela diz que a fé é trazer à existência as coisas que ainda não, que a gente não consegue Não ver. vê. Mas no reino Isso. espiritual, esse sonho ele já existe. Só que Perfeito. a gente vive no mundo físico. Então, como é que vai ser algo espiritual entrar no mundo físico? É através de nós, sabe? Perfeito. Através da nossa ação. Então, a gente precisa Uau. lutar, a gente precisa agir, sabe? A gente não pode ficar esperando que o sonho Perfeito. ele se realize, assim, por si só. Então, a gente precisa agir. E aí, Morgana, quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente fala de sonhos, a nossa maior referência é José, José. né? Deus deu sonhos a José, né? E ele acreditou naquilo. Talvez pela imaturidade dele não ter guardado aquilo no seu coração, porque tem coisas que Isso. Deus diz Que pra não é gente que a para gente falar. tem que guardar, né? Que a gente tem que ir gerando isso no nosso secreto, né? Para o momento apropriado a gente falar. Ele não teve essa maturidade e falou. E aconteceu o que aconteceu, a inveja dos irmãos e todo aquele sofrimento. Mas até nisso a mão do Senhor estava lá. Porque foi no tempo do cativeiro e da escravidão que ele foi se preparando para viver os sonhos que Deus tinha para ele, sabe? Como é que ele ia administrar uma nação que estava passando sede e fome, se ele não sentisse sede e fome e ele não soubesse o que é essa experiência. Então, ele foi sendo preparado, né? E para viver o sonho. E quando ele estava pronto, o sonho ele se realizou. Então, a gente tem esses dois exemplos. E quando eu trago, amiga, para minha vida isso, né? Talvez Abraão e José sejam personagens e heróis da fé muito distantes, né? Muito fora da nossa realidade. Eu trago para minha vida, eu que sou uma mulher comum, como todas, né? Eu consigo ver essas chaves muito claramente. Primeiro sobre a promessa, quando eu tinha, na minha adolescência, com 14 anos, Deus usou uma pessoa para lançar uma promessa. Ele disse, você ainda vai falar a multidões. Amém. Na minha ingenuidade, na minha falta de experiência naquele tempo, eu não acreditei, sabe? Eu não achei que seria impossível aquilo de acontecer.
Então, mas aquilo foi uma promessa que Deus tinha feito. E de quem é a Amém, responsabilidade de aleluia. cumprir é dele, não Dele. é minha. Então, foi necessário que eu passasse por muitas coisas na minha vida, né, na minha adolescência, na minha juventude, na minha vida adulta, né, muitas dores, muito fracasso, que não vale nem a pena falar nisso, porque não é o ponto. Mas eu me vejo muito, as decisões que eu tomei erradas, né, as consequências foram me preparando para viver o que eu tenho vivido hoje, né? Amém. E como a promessa foi de Deus, no tempo que coube a ele, ele fez com que essa promessa se cumprisse. Por quê? Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir aquilo que ele prometeu. A gente é que Amém. fica esperando, quando isso acontecer, quando eu, né, Isso. estiver estabilizada, quando eu me formar. A gente é que fica procurando momentos favoráveis para poder viver, mas Deus não precisa, porque ele é Deus, sabe? Então, ele fez cumprir a promessa dele quando eu menos esperava, sabe? Amém. Então, Aleluia, essa é a amiga. diferença, né? Quando eu Aleluia. comecei a verdadeiramente ter uma fé madura e Isso. a obedecer o que a palavra de Deus dizia para mim sobre santidade, sobre submissão, sobre obediência, quando eu decidi de verdade viver aquilo, a promessa do Senhor começou a se cumprir na minha vida, sabe? Por quê? Porque Amém. Ele é que é o responsável. Agora, quando a gente vai para Amém. sonho, eu sempre tive o sonho de escrever um livro. Desde pequena, eu sou apaixonada por livro, eu gosto de ler Oh, livro, sabe? Esse era um sonho meu, sabe? É, Antes de tudo isso acontecer, eu tinha até ensaiado escrever um livro, sabe? Totalmente fora do contexto, né? Algo de uma experiência muito secular que eu tive, mas eu tinha esse sonho, esse livro ficou pronto, sabe? Eu sonhava com publicar, mas anote essa chave também. Para os nossos sonhos se cumprirem, sabe, Deus tem prazer em realizar nosso sonho, mas o nosso sonho tem que estar alinhado com a palavra a dele, com a palavra vontade dele. dele. Então, Perfeito. ele não permitiu que aquele livro se realizasse porque não estava de acordo com a palavra dele e não se cumpriu. Amém. Mas Amém, sabe, Morgana. Que quando lindo. Que quando lindo. eu comecei a viver o propósito dele para a minha vida, as promessas dele para a minha vida, né? Esse sonho, ele voltou a crescer no meu coração, sabe? E foi quando veio o estalo, assim, vamos fazer um livro. Fui meio que brincando, porque eu não procurei editora, eu não procurei nada. Foi uma publicação independente, que a gente chama, né? Mas eu comecei, né, a juntar os livros. Meu esposo é publicitário e aí ele começou a me ensinar a mexer no programa de diagramação. Então eu mesma fui diagramando o livro, fui botando e tal, não sei o quê. Sabe? Fui sonhando. Comecei a gerar aquele livro no meu coração, com sonhos. E Que aí fui lindo. fazer a capa. Quando eu vi a imagem da capa, eu fiz, é essa capa que eu quero para o meu livro e tal. E a capa veio, fui. Que Quando o livro ficou lindo. pronto, eu Foi um virei para filho. Deus. Aí eu virei para Deus e fiz, e aí, Deus? O livro está pronto, mas como é que vai publicar? Como é que vai fazer? Porque eu estava no meio de uma crise financeira, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, eu só tinha o sonho. Mas quando a gente tem o Senhor, é o suficiente, sabe? E eu lembro que Amém. Deus me deu uma ousadia tão grande que eu fui ligar para a gráfica e fiz orçamento. E o pessoal, qual é a tiragem? Essa. Mas me manda o orçamento disso, 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 de várias quantidades, né? E aí, quanto maior a quantidade, o custo Mais bar... unitário era é, mais barato. Aí mais eu em fiz, conta. É vai pela ser fé. esse, é pela fé. E aí negociei tudo, fui lá pessoalmente conversar com o dono da gráfica e ele disse, pronto, tá fechado. Só me paga o sinal e o resto a gente divide. Aí eu virei para Deus e fiz, Senhor, que sinal. Nem isso eu tinha, nem isso eu tinha.
Aí eu fiz uma campanha com as minhas amigas, sabe, gente, se vocês quiserem contribuir, sabe, para ajudar, pode ofertar em qualquer valor. E as pessoas começaram a ofertar aquele, sabe, valor. Surgiu, eu paguei o sinal e com 15 dias as caixas do livro estavam chegando na minha casa. Quando eu olhei aquilo, eu disse, Aleluia, uau, que massa. que bom, Senhor, sabe? Foi a realização de um sonho e tudo que veio depois foi o a mais, sabe? O Pois meu sonho é, era o livro e como você pois é, falou, o Senhor ele faz além. Então, o que tem pois vindo é. depois é o plus, é o além de Deus. Então, Mas o teve que que eu luta, quero né, amiga? Teve luta, teve exatamente? perseverança, teve desafios, E é né? isso que eu quero dizer assim, Não há veja, ganho sem dor, não há ganho sem dor. exato. Deus ficou lá de cima contemplando meu sonho. Tá, Isso, filha? Que lindo o seu sonho. isso, E aí? Vai fazer o quê? Sabe? é A gente verdade. precisa lutar pelos nossos sonhos, sabe? É, Agora, é isso que eu falei. Às vezes a gente vai sonhar algo que não está de acordo com a palavra de Deus. E por isso esses sonhos não se realizam. É isso. por isso. Mas quando E a Paty gente falou aqui, né? Às vezes dá o desânimo e a pessoa tem que ter a fé. Aí é onde entra a fé, né? Literalmente. isso, várias vezes eu É a pensei perseverança, perseverar tendo a fé. A gente sempre e diz, é meio um chavão, né? Desculpa estar atrapalhando, mas é só para nada. fechar assim. É meio um chavão, né? Que você diz assim: primeiro você bota o pé e depois Deus bota o chão. Isso. Né? E é isso que é a fé. E é o que você fez. Você acreditou, você pediu a quantidade que você assim acreditava que ia Isso. acontecer. E aí as coisas foram acontecendo. Deus quer ver a gente se mover nesse sentido, né? É. E Realmente. é, e é aquilo que a palavra de Deus diz, né? Não recebeis porque pedis mal. Às vezes a Isso, gente pede, a gente sonha aquilo que não é da vontade do Senhor, sabe? E isso não vai se realizar porque o Senhor, ele não muda. A palavra de Deus é imutável. Então, se na palavra de Deus diz, né, não faça isso, e você está sonhando com algo que vai de encontro com essa palavra, ele não vai mudar o que ele já disse para que você realize seu sonho, porque ele não muda, entendeu? Então não vai acontecer. Mas quando aí vem a beleza, você sonha algo que já está no coração de Deus há muito tempo e esse propósito ele se une, meu com o amigo, seu, né? não tem dificuldade que vai Isso, impedir de realizar, só se você desistir. isso, Porque existem coisas que Deus vai fazer, mas existem coisas que é de sua responsabilidade e ninguém pode fazer por você, sabe? isso. Eu eu converso com muitas mulheres, né? A gente divide muitos sonhos, a gente divide muitas coisas. E muitas costumam dizer assim, eu queria tanto isso, eu queria tanto isso. E quando a gente pergunta, o que é que você está fazendo para conseguir isso? E a pessoa fica acomodada, sabe, esperando. Não, não, não pode ser assim, né? Para tudo, né? Eu estou falando de um sonho que foi um livro, mas se você sonha em ter uma família, se você sonha em ter uma empresa, em realizar um projeto, sabe, em fazer uma viagem. Eu agora, Deus está alimentando o sonho, eu já estou sonhando com a minha viagem para Israel. É um sonho. É um sonho, mas eu já estou aqui, Vamos ó. junto, amiga. Vamos junto, que eu também não conheço, não. Quero ir. É, a gente precisa sonhar, mas tá, tô sonhando, mas eu tô fazendo o quê Isso. para conseguir esse sonho, É, né? Eu tô me planejando, eu tô reservando dinheiro, eu tô, sabe, cortando os excessos. Você precisa fazer a isso, sua parte para que o Senhor ele contemple o seu esforço e te dê, sabe? Então é isso. Foi isso que Deus falou assim muito forte, porque eu sei que nesse período que a gente está vivendo de quarentena, de isolamento, sabe, a cabeça de todo mundo, sabe, tá a mil, algumas produzindo verdade. muito coisas positivas e outras acumulando muito pensamento negativo, né? Tá acontecendo as Isso, duas coisas. isso. Mas
é um tempo que Deus pausou, deu uma pausa aí no mundo, e quem tiver ouvidos para ouvir, está ouvindo o que o Espírito está dizendo. É tempo da gente se Perfeito. preparar, é o tempo da gente voltar a sonhar, é o tempo da gente, sabe, Isso. buscar mais, porque quando a gente sair disso tudo, a gente vai estar preparado para realizar, para, né, para ver o fruto Amém, amém. Eu desse creio. tempo. Então, Amém. é isso que eu queria encorajar as mulheres, sabe? A ter ousadia mesmo de sonhar, mas com a mesma Amém. ousadia que você tem de sonhar, você tenha de lutar e de De lutar. perseverar por aquilo que está surgindo no teu coração, né? Seja um ministério, seja um chamado, seja um projeto, o que for, sabe? Se Deus colocar no teu coração, né? Ou simplesmente você sonhar e saber que aquilo Deus está de acordo na palavra, olha, só vai depender de você ter fé que isso vai se realizar Ficou um e ter pouquinho a coragem pausada aí, né? de perseverar. Voltou? Amém. Ô, Morgana, ouvindo tudo isso que você está falando, eu estava compartilhando com você que a gente, no encontro delas, a gente tem feito uns devocionais exatamente com as mulheres da Bíblia. A gente fez um primeiro, né? Com qual mulher da Bíblia você se identifica mais na quarentena? E agora que a gente Eu está vi. saindo nesse processo, a gente está trabalhando exatamente como as mulheres da Bíblia impactam, né, a nossa vida. Então, assim, falando isso tudo que você falou, todos esses sonhos que Deus está realizando na sua vida, que você está batalhando, que você já batalhou e tem outros que você vai batalhar, eu creio que realmente eu vejo aí um ministério lindo, né? Eu vejo assim Deus abrindo e levando você a lugares altos. Eu não tenho dúvida disso. E eu sei Amém. que você vai chegar a, como ele já te deu esse sonho, né? De você falar para milhares, desde pequenininha, desde adolescente que você falou. Então, assim, eu vejo duas mulheres, sabe, que Deus me trouxe hoje, que foi Raabe e Ruth. Veja que coisa, né? Deus fala assim. Raabe, ela era uma cananeia, né? Uma prostituta de Jericó, que acolheu dois espias na casa dela, né? E aí, durante a Terra Prometida, né, Josué, naquela luta toda, Deus prometeu a Terra Prometida, Moisés tinha morrido e Josué tinha que lutar com o pessoal de Jericó para poder tomar Jericó, que era a primeira cidade de Canaã. E aí ela foi corajosa, ela foi crente em Deus, porque ela acolheu aqueles espias, né? Ela botou a própria vida em risco e ela salvou a sua família. Então, o sonho dela naquele momento, que ela sabia que Jericó ia ser destruída, era salvar a família dela. Então, ela tinha esse sonho, ela conseguiu realizar esse sonho, e Deus honrou tanto ela, que apesar dela não ser israelita, ela foi mãe de Boaz, bisavô de Davi, da linhagem de Jesus. Então, assim, Deus, ele honra a gente no nosso sonho, né? Quando a gente tem coragem de lutar por ele e a gente se Isso. arrisca, como você fez, como você está dizendo aí. E a outra mulher foi Ruth. Deus me trouxe elas duas e é muito interessante, porque na mesma linhagem, né? E Ruth, ela também não era israelita, né? Sogra não, nora de Noemi. Nora. Morreram todos, né? Morreu o marido de Noemi, morreu o marido dela, que era filho de Noemi, e o filho da outra nora dela, que eu esqueci o nome, tu lembra? Mas enfim, a outra nora voltou para a família e ela escolheu ficar com a sogra. Né? Ela disse: O seu Deus é o meu Deus, aonde você for, eu vou. Então ela assumiu, ela teve coragem de continuar ali, Isso. né, junto da sogra dela, e foi para voltar para a terra delas. E lá ela teve que trabalhar, trabalhou na vida. Foi quando reencontrou Boaz, né? E Boaz, De filho de novo. Raabe, veja a história, né? Como Deus une assim. O filho de Raabe, que foi bisavô de Davi, e Ruth casou com Boaz, ou seja, bisavó de Davi. E não era israelita. Então, assim,
o fato de você ter essa coragem, né? Ofa, Paty colocou o Ofa. nome da outra, né? Ofa. Então, assim, você ter a coragem de você lutar pelo seu sonho, de você encarar realmente assim, essas duas mulheres hoje, Deus trouxe para mim, quando você estava, né, compartilhando a sua história, né? A sua luta, como você foi corajosa. Você foi corajosa porque você enfrentou. E tem outros detalhes aí que são muitas coisas para você contar numa live só. A gente vai ter que chamar você para outra depois, porque tem uns detalhes aí maravilhosos, mas que, como você mesma disse, né? Deus foi trabalhando. E aí eu queria saber de você, né, diante de tudo isso, diante de tudo que você viveu, do seu ministério, como ele está hoje, né, o seu amadurecimento, assim, o que é que Deus tem trazido para você e o que você pode falar também para essas outras mulheres, como você estava falando agora. E tem mulheres que têm os sonhos e que chegam para você e falam o que é exatamente que a gente pode realmente encorajar elas. Apesar de tudo isso que a gente já falou, mas uma coisa que Deus está trazendo para o seu coração. Tá. Amém. A primeira coisa que me vem, você me questionando, o que me vem ao coração é que, em momento algum, a gente pode permitir que os nossos sonhos sejam maiores do que o nosso amor a Deus. Por quê? Porque tem muita gente que fica tão desejosa de realizar um sonho, de ter algo, sabe? Que a motivação para buscar a Deus acaba se invertendo. E ao invés de você buscar a Deus Perfeito, por amá-lo, perfeito, perfeito. você busca a Deus pelo que ele pode fazer por você, sabe? Então, eu vejo muito isso quando, depois que houve o cumprimento da promessa na vida de Abraão, que ele teve Isaac, já com o avançar da sua idade, né? Sabendo Isaac que talvez ele não pudesse mais ter filhos pela idade dele, né? Pela idade de Sara, realmente foi um milagre. E ele realizou aquele sonho e de repente Deus pede, me dá Isaac. Sabe? Perfeito, Sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus perfeito, provando Morgana. o coração dele, dizendo assim: o que é mais Isso, importante para você? Sabe? A promessa que eu te fiz ou eu? O que é mais importante no teu coração? Aquilo que eu posso fazer por você ou eu? Sabe? isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é isso. A gente não pode, de maneira nenhuma, trocar o nosso tempo com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa identidade de filha, a nossa busca pela presença dEle, simplesmente por Ele ser quem Ele é, o nosso Pai, para ter o benefício da mão, né, do favor dEle, sabe? A gente não pode perder isso. Por que que eu te falo isso? Eu conheci uma pessoa que ela tinha muito o sonho de ser mãe, sabe? E era real nela, sabe? Era um Eu desejo sei. legítimo. Todas nós, né? Não todas têm esse sonho, mas a grande maioria tem esse sonho de ser mãe e ela tinha. E de repente, ela, já com uma certa idade, ela recebeu o diagnóstico da médica de que ela precisaria fazer uma esterectomia por conta de uma enfermidade. E a médica sentenciou ela, dizendo: olha, se você quiser ter filho, a hora é agora. Porque depois você não vai poder ter mais. E era uma pessoa que conhecia o Senhor, que andava com o Senhor. E essa pessoa, era o coração dela estava tanto no sonho que ela decidiu fazer uma escolha por ela mesma, né? E aí ela se envolveu num relacionamento e teve seu filho, né? Ela era o sonho dela, ela foi lá e resolveu aquilo e teve o filho dela. Só que a pessoa não era a pessoa certa, sabe? A situação
não estava de acordo com a palavra. Mas o Senhor permitiu, foi uma decisão dela, né? Foi uma decisão dela. Só que hoje, essa pessoa, como consequência disso, leva uma vida e uma situação muito difícil por conta dessa escolha. Então, por quê? Porque para ela o mais importante era o sonho e não o Deus que realiza o sonho, sabe? E a gente precisa nunca inverter essa ordem. Primeiro no meu Perfeito, coração amiga. é o meu Pai, é o meu Abba. E crer no que a Perfeito. palavra de Deus diz. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas As vos coisas serão serão acrescentadas, acrescentadas. né? Sabe, quando chega nessa hora onde Perfeito. você está numa encruzilhada, como eu vejo essa pessoa, porque ela ficou numa encruzilhada, né? Entre o sonho, o tempo, a enfermidade, sabe? Ela ficou numa encruzilhada e ela não soube o que fazer e acabou tomando a decisão com base no seu sentimento e no seu entendimento e decidiu errado, sabe? Quando a gente está nessa situação, o que a gente precisa é correr para a palavra. Amém. Lá tem Amém, tudo que a gente amiga. precisa, sabe? De direção, de conforto, sabe? Da gente ter o sim ou o não de Deus, tudo está lá. E saber que, sabe, quando a gente vai buscar a direção na palavra, o Senhor, Ele vai dizendo, né? Buscai primeiro o meu reino e as outras coisas vão serão Serão acrescentadas. Eu acrescentadas. sou aquele que Deus de faz a ferida milagres. e eu sou aquele que sara, sabe? Amém, Meu é o Senhor. querer e meu é É o meu é o realizar, arrasar. né? O Amém. trabalho é meu, você precisa só confiar. Descansar, confiar. Então, assim, quando a gente se vê numa situação de querer muito algo e está em sofrimento por não ter, a gente não tem que se apegar àquilo que a gente não tem ainda, e sim correr para o braço daquele que pode realizar o sonho. Isso, amiga. E se for da vontade dele, porque se não for Isso. da vontade dele, ele vai te dizer um não, mas ele vai te consolar também, sabe? Porque às Isso. vezes a gente quer algo que não é para ser, né? Então, Isso. o que eu gostaria de falar para essas mulheres é que se você está vivendo uma situação de ter um sonho, né? Mas os teus olhos físicos só conseguem ver dificuldade e situações contrárias, você precisa correr para Deus para que Ele possa abrir os teus olhos espirituais, sabe? Amém, Assim como Ele amiga. fez, Aleluia. assim como Ele fez com o moço de Aleluia. Eliseu, sabe? Glória a Quando Deus. É muito chegou, coraçãozinho aqui, viu? É muito coraçãozinho aqui, porque é muita palavra direto do céu. Recebam aí, meninas. Que é porque Eliseu ele era uma glória a pessoa que ele tinha Deus. os olhos espirituais abertos e quando Isso, chegou aquele exército para cercar isso. eles, ele ficou tranquilo. Por quê? Porque Mas o moço não viu. ele conhecia aquele que estava com ele e ele tinha Isso. os olhos espirituais para ver. Esperar, E aí esperar. ele pede, Senhor, abre os olhos Os dele olhos para que ele dele. veja o que eu Até estou que ele vendo. veja. E aí ele vê o exército, Isso, né, a carruagem de fogo, tudo. Então, isso. no momento que a gente estiver nessa encruzilhada de não Glória a conseguir ver Deus. Glória a as coisas se Deus. realizando no mundo físico, corre para Deus e pede para Ele abrir teus olhos espirituais. Amém, amiga. Porque Amém. no espiritual já está decretado, já Está está decretado. realizado. E isso vai te dar força para Aleluia. continuar, para andar mais uma Aleluia. milha, sabe? Para Aleluia. perseverar, para guerrear, enfim. É isso que vai te dar força. Mas o que você Aleluia. não pode é, por conta da dificuldade, sabe? Deixar se paralisar pelo medo, deixar se paralisar, sabe, por palavras contrárias, por pensamento negativo, sabe? Não Amém. pode, não pode. Você tem que ir beber da fonte. E a fonte Amém. é a palavra de Deus, que é viva e Amém. que é eficaz.
Então, Amém. é, Aleluia. Aleluia, Senhor. e Obrigada. Quanta só palavra linda, e é Jesus. só dessa forma, sabe, Nandinha, que a gente consegue. Eu não costumo falar muito isso, mas eu acho oportuno que talvez o que eu vá falar seja palavra de cura para algumas mulheres. Eu citei esse exemplo dessa moça que tinha o sonho de engravidar e tudo, sabe? Eu também tenho esse sonho, né? Eu também tenho esse sonho desde pequena, né? E mesmo quando eu vivia longe, né, da vida com Deus, né, o meu sonho sempre foi de ter uma família, porque quando criança eu fui ensinada, né, que a família era o projeto de Deus. Era isso que é o projeto de Deus para nós, né? Que filhos são a herança do Senhor e eles devem nascer debaixo da cobertura do matrimônio e debaixo da aliança. Então eu nunca deixei de pensar nisso. E mesmo tendo é, longe dos caminhos do Senhor a oportunidade de ter filhos, eu nunca quis a qualquer custo ter, sabe? E aí agora eu me vejo debaixo da aliança, eu me vejo com matrimônio, eu Amém, me vejo amiga. tudo, Aleluia. mas ainda não é o momento, Ainda sabe? não. E por um tempo eu fiquei sofrendo muito com relação a isso, sabe? Eu chorava, eu pedia a Deus, eu disse, Senhor, sabe, antes. E você vai para Deus como uma criança mimada, sabe? Como que fica de olho querendo o brinquedo do irmão que ganhou e você não ganhou e você fica, sabe? E aí você perde o O tempo, tempo. sabe, de estar com Deus. E aí, quando eu fui mergulhar na palavra, quando eu fui, sabe, buscar dele o que ele quer para mim, qual é a vontade dele, se o sonho dele é o meu sonho, o que é que Deus me mostrou? A minha identidade original não é de ser mãe, é de ser filha. Então, a Amém, minha identidade, amiga. o que eu sou, o que tem que Amém, ser a amiga. base para a minha vida, não é de ser mãe, é de ser filha, eu saber que eu sou filha amada Amém. do Deus Altíssimo, sabe? Então, Amém. eu sabendo disso, isso vai me dar clareza para entender tudo na minha vida, a ponto de entender que Amém. ter a maturidade de saber que filhos são herança do Senhor. Do Não Senhor. é algo que Nos simplesmente vai acontecer porque pertence. eu quero. Não, Isso, sabe? isso, Se ele tiver filhos para mim, ele já existe lá no espiritual e hum, uma hora vai acontecer no mundo físico. isso. Mas não é isso que vai me levar para a presença de Deus. O que vai me levar para a presença de Deus é porque ele é meu pai e eu quero desfrutar da presença dele, sabe? Amém, Então, amiga. Amém. o que eu digo é que Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai. você ouse sonhar, você ouse, sabe, ter a coragem de sonhar, mas não se desvie da palavra do Senhor, porque isso vai Amém. fazer com que você evite sofrimento em vão, sabe? Como a gente vê em muitas pregações, né? A gente já vê casos de uma pessoa que vai para um aconselhamento e diz que está apaixonada e amando uma pessoa que é casada e quer que o pastor ore para que o casamento acabe. Isso não vai acontecer, meu irmão, Não porque está tá alinhado com a palavra. não está Não está alinhado, isso não vai alinhado com a acontecer palavra. nunca. E É se verdade. acontecer, não virá sobre isso, né, a bênção do Senhor, porque não Isso, é o que o Senhor quer. Então, a gente isso, precisa ter esse discernimento. E eu volto a isso. falar, esse discernimento só vem na palavra. Se você ficar achando que só assistindo pregação, que lendo livros, livros são muito bons, mas nada substitui a palavra de Deus, porque tudo que a gente precisa saber está revelado nela, tudo que Amém, Deus precisa amiga. dizer para a gente é ela. Amém. Então, eu digo assim, que a Bíblia é uma carta de amor do Pai para suas filhas, para seus filhos, que somos Amém. nós. Então, vai depender de você abrir essa carta e saber o que o teu Pai tem Amém. para dizer para Amém. você. Dei Não é uma verdade? travadinha aí. Mas olha,
Quanta palavra direto do trono de Deus, amiga. Deu uma travadinha aí um pouquinho, mas olha, rios de água viva agora. Foram rios de água Aleluia. viva. E assim, os coraçõezinhos aqui não param, porque realmente foram palavras direto do céu. Eu tenho certeza que foram muitas mulheres abençoadas. Essas palavras realmente assim, foi assim, palavras diretas do Senhor, né? E realmente a Bíblia, né? Nossa, o nosso A manual nossa, é é a esse nossa aqui, carta e a nossa né? espada. A Nossa nossa espada carta e a de nossa espada. Isso, a nossa espada de espada batalha. aqui. É. Olha, Sabe, eu acho, amiga, como é que tá o tempo? A gente ainda tem 9 minutos, né? a Pelo que eu gente tô vendo tem. aqui. Eu queria exatamente assim, desde já te agradecer, porque assim, Deus te usou tremendamente. E palavras assim que a gente vê que foram cheias do Espírito Santo, sabe? E que eu sei que edificaram muitas vidas. Isso que você falou de realmente, eu vi muito assim a questão do tempo da espera, né? A gente querer, às vezes, atropelar aquilo que Deus tem para a gente, mas que ainda não está no tempo e que a gente ainda precisa saber esperar. Foi o caso Deixa eu só. de Sara com Isso, eu ia Abraão, lembrar isso que você falou. Veja, né? as coisas têm o seu tempo para acontecer. Imagina se Raabe ou se Ruth, né, tivesse se desistido dos seus sonhos, né, Isso, desistido porque estava demorando ou porque tinha dificuldade. E o que elas iriam perder? Hoje a gente sabe que elas perderiam de estar na linhagem de na Jesus. linhagem de Mas na Jesus. época que elas estavam vivendo, elas não sabiam de nada que ia acontecer, Isso, sabe? Então, o que que isso tira de lição para a gente? Às vezes, quando a gente desiste dos nossos sonhos, a gente está desistindo, sabe? Que a consequência da realização desse sonho alcance várias outras gerações e outras pessoas, sabe? A gente tem que saber que a consequência das nossas ações não diz respeito só à nossa vida, diz perfeito, respeito às outras pessoas, às outras perfeito. gerações. Se hoje Isso, a gente pode estar falando sobre Raabe, sobre Ruth, sobre Boaz, sobre Jesus e sobre Davi, é porque essas mulheres, elas tomaram a decisão de lutar pelos seus sonhos. E isso. hoje a gente pode contar essa história. Então, assim, talvez sonhos que muitas estejam sonhando agora e vendo só impossibilidade, com vontade de desistir, você pode estar desistindo do cumprimento de uma promessa na vida de outra pessoa que talvez você nem conheça, mas que vai depender do seu agora. Então a gente Amém, não pode pensar aleluia. só na nossa vida, sabe? Não Isso. pode pensar. Se eu tivesse desistido do livro por tanta dificuldade, por não ter dinheiro, sabe? Quantas vidas eu ia deixar de De abençoar, alcançar. de Isso. alcançar De com serem esses alcançadas livros? através do seu livro, exatamente. Um instrumento de Deus para a vida das pessoas. Com certeza. Olha, eu vejo exatamente isso, sabe? Eu acho que o seu testemunho é um testemunho altamente edificante. Um testemunho que você se posiciona diante da palavra, entendeu? Você está esperando no Senhor. Você é mulher, como muitas aqui, que quer ser mãe, mas que Deus te falou isso lindamente. Então, veja, a questão é você ser filha, né? A Isso. filiação é o mais Aí. importante. Então, isso não é fácil não, viu, amiga? Falar é lindo, maravilhoso. Agora, viver isso É. é desafiador, Mas é possível na palavra, não é é? possível. Então, é isso que eu estou dizendo. Você está sendo um exemplo e dando exemplo. Então, assim, sabe quando Paulo diz, façam o que eu faço, né? Então, veja o exemplo como é importante. E a palavra diz, né? Triste é aquele que fizer o outro tropeçar, né? Então, assim, grandemente meu coração tá em festa, tá pulando assim, porque foram palavras que para mim entraram de uma forma, sabe, lavando tudo, abrindo a mente, abrindo os olhos espirituais. E eu tenho certeza
que pelos comentários aqui você fez a mesma coisa com as meninas. Eu queria Amém. deixar esses Amém. minutinhos finais para você falar um pouquinho mais também do que está acontecendo agora no seu ministério, né? Desse desafio que Deus colocou no seu coração, dos devocionais também, dos testemunhos. E aí no final a gente ora. E assim, muitos comentários lindos, lindos aqui, meninas. Olha, eu tenho certeza que Deus tocou o coração de muitas aqui. Amém. Deus É. abençoe, amiga. Olha, obrigada. Eu que fico feliz, né, em poder estar compartilhando tudo isso. E para quem não conhece, o livro está aqui. Ainda tem alguns exemplares, né? É, As meninas estavam mas lembrando que a gente teve a honra de você abençoar, de você autografar na nossa célula. foi. O primeiro lugar que eu fui para mostrar o Foi. livro. E veja só, eu já estou sonhando com o segundo, tá? É isso aí. Porque, além de tudo isso, a palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Então, é daqui para frente. Então, Aleluia. se ele realizou uma vez, ele vai realizar outras, e eu creio nisso. E lá aqui no Cartas para Thalita, eu estou com o devocional Declarando a Palavra, exatamente por isso, amiga, porque nesse tempo, né, dessa quarentena que foi tão produtiva, uma das coisas que Deus me falou foi exatamente isso. A gente tem perdido a essência e o principal de se apropriar do poder da palavra de Deus, sabe? Tem muita gente sofrendo, né, de ansiedade, de pensamentos distorcidos acerca de si mesmo, tendo dificuldade de relacionamento. A pandemia colocou você com você mesmo e está aflorando um monte de coisa que você não dava conta. Isso. E aí o Senhor, eu questionando, meu Deus, até porque eu tenho muitas coisas que eu preciso mudar. E eu dizia, Senhor, como fazer isso? E ele disse, vai para a palavra. Sabe? Amém. Troca os teus pensamentos pelos meus pensamentos. Isso que você pensa Amém. sobre você não define quem você é. O meu pensamento sobre você define quem você é. Amém. Então, o que eu comecei lá com as meninas foi essa jornada de 31 dias, declarando a palavra, profetizando a palavra sobre nossa Amém. vida. E é só o que a gente precisa. O resto, deixa que o Espírito Santo vai fazer. Porque a Amém. missão da transformação é do Espírito Santo, não é O nossa. trabalho é Agora, dele. a gente só precisa Eu quero então se encerrar. Só posicionar. falta um minutinho. Ai, meu Então eu Deus. quero orar por você. Quero dizer a você que foi uma honra para a gente. A gente vai estar colocando também no History o livro de Morgana, tá? E eu quero te abençoar, amiga. Te abençoar Amém. em nome de Amém. Jesus, que o Senhor te use mais e mais, que o Senhor seja resplandeça sobre a sua face cada vez mais, que o Senhor te Amém. abençoe, abra os teus caminhos, te ilumine, continue te usando lindamente como Ele vem fazendo, e que o Amém. Senhor realmente cumpra tudo que tem para a sua vida. Em nome Amém. de Em nome de Jesus. Jesus. Obrigada, Amém. amiga. Te Ó, agradeço. Pra gente foi obrigada. lindo. Espero Meninas, a gente se ver beijo presencialmente grande. em breve, viu? Em breve. Um beijo bem grande. Deus abençoe, viu, meu amor? Obrigada. Beijo, beijo, gente. Obrigada. Beijo, meu amor. Deus te abençoe. Beijo.